Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Papo Espírita, do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós procuramos cerca a partir de notícias, informações, filmes, sobre os fatos do dia a dia, esclarecidos pelo Espiritismo, que foi lançado por Allan Kardec a partir do Livro dos Espíritos. Então, vamos começar a oração, pedindo a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, o grande arquiteto do universo, a Jesus, divino mestre, governador espiritual do planeta, Allan Kardec, mentor espiritual do nosso centro espírita, e também agradecendo a direção espiritual pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e dizemos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O nosso programa de hoje baseia-se numa notícia que tem o seguinte título: Como sobreviver ao apocalipse? Um terço das pessoas acha que sabe. Um pouco mais de um terço das pessoas inquiridas num estudo nos Estados Unidos acredita que, se ou quando o apocalipse chegar, será capaz de sobreviver. Guerra nuclear, clima, asteroides, 300 milhões de sociopatas, não faltam ameaças que poderiam trazer o apocalipse e ameaçar a sobrevivência da humanidade. Na eventualidade de uma enorme catástrofe nos atingir, 34% das pessoas acha que seria capaz de se tornar o último ser humano na face da Terra, reporta o Study Finds. Uma sondagem que inquiriu 2.000 pessoas nos Estados Unidos concluiu que mais da metade, 54% destes sobreviventes natos, acreditam que salvariam a vida graças às suas capacidades de sobrevivência. 53% dizem também que a sua adaptabilidade seria o para salvar a vida. Entre os que acreditam que sobreviveriam ao asteroide ou qualquer outra fatalidade de proporções bíblicas, 33% considera que a sua capacidade de liderança lhes permitiria sobreviver. Para 10%, uma atitude underdog, ou seja, nós contra eles, é o segredo para uma vida feliz entre as poeiras radiais vulcânicas. E quem seriam os parceiros ideais para aumentar as probabilidades de sobrevivência? 43% escolheriam Dwayne The Rock Johnson, 36% optariam por Chuck Norris, e o top dos preferidos fecha com o Super-Homem, com 33%. Depois vem o MacGyver, com 23%. Então, é claro. O que significa isso? Um possível final do mundo nos deixaria com um cardápio muito variado, não é? Provavelmente à base de baratas, aqueles bichinhos simpáticos e muito proteicos que sobreviveriam ao apocalipse que matou os dinossauros. Eles sobreviveram ao fim dos dinossauros. Então, a tendência é que eles sobrevivam também ao possível fim da humanidade. Nós vamos analisar o que significa apocalipse. Claro que o apocalipse mais conhecido é o último livro do Novo Testamento, é o Apocalipse do apóstolo João. Mas o termo Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Todo Apocalipse supõe, pois, uma revelação que Deus fez aos homens. Revelação de coisas ocultas e só por ele conhecidas, especialmente as coisas referentes ao futuro. Então, é difícil definir exatamente
a fronteira que separa o gênero apocalíptico do profético, do qual, de certa forma, ele não é mais do que um prolongamento. Mas enquanto os antigos profetas ouviam as revelações divinas e transmitiam oralmente, o autor de um Apocalipse receberia sua revelação em forma de visões, que consignava em livro. Realmente foi o que aconteceu. O apóstolo João fez do seu livro uma mensagem de reconforto e de encorajamento. Ao mesmo tempo, foi um manifesto contra o paganismo reinante que ele anunciou a seus leitores. O que aconteceu com o Apocalipse de João? Vamos contar a história. O apóstolo João foi o único dos apóstolos de Jesus que não morreu assassinado. Todos os demais foram. Ele foi exilado no final da sua vida na ilha de Patmos, e lá, enquanto o corpo dormia, Jesus, nosso governador espiritual do planeta, o leva à pátria espiritual e mostra a ele o quê? O futuro da humanidade. E é claro que ele vem e nos descreve isso de forma bastante figurada. Então, é claro que é difícil a gente compreender tudo aquilo que está lá na revelação que Jesus fez a João. Mas é importante a gente lembrar que lá Jesus estava revelando o quê? O futuro da humanidade. E é importante a gente procurar compreender um pouco daquilo que tem lá dentro do Apocalipse, que é, por exemplo, o Cordeiro. Ele representa o quê? Ele representa o Cristo. A mulher representa a igreja cristã. O dragão, as forças hostis ao reino de Deus. E as duas feras, o Império Romano e o culto imperial. Uma fera simboliza Nero, que era o imperador romano. A outra representa a Babilônia. Nós temos também a Roma pagã. As vestes brancas representam a vitória. Então, é importante a gente compreender que temos que tirar a alegoria daquilo que está escrito por João no Apocalipse. Porque ali nós estamos vendo o quê? O futuro da humanidade. Então, para a gente poder... quando Jesus veio ao planeta, e quando João estava encarnado também, o planeta Terra estava sendo promovido de mundo primitivo, onde os espíritos fazem as suas primeiras encarnações, o homem das cavernas, a pré-história, a história antiga, e a partir daquele momento, a Terra foi promovida para o mundo de provas e expiação, onde todos nós iríamos aí ser provados na nossa determinação de nos transformarmos em pessoas melhores e também expiando os nossos erros do passado. E depois, Jesus mostra a João a Nova Jerusalém. Depois de guerra, fome, de tudo que acontece de ruim, vem a parte boa, ou seja, a Nova Jerusalém. Isso significa que a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiação e vai se transformar num mundo de regeneração, onde somente os bons irão viver aqui na Terra. Então, tudo aquilo que o apóstolo João viu são os fatos que estão acontecendo na história do planeta. E, trazendo isso para dentro da seara espírita, na Revista Espírita do mês de abril de 1868, foi publicada uma mensagem intitulada Os Mortos Sairão de Seus Túmulos, assinado pelo apóstolo João, no qual a gente destaca o seguinte, diz ele, povos, escutai. Uma grande voz se fez ouvir de um quanto a outro dos mundos. É a do precursor anunciando a vida do Espírito de verdade, que vem endireitar os caminhos tortuosos, onde os espíritos humanos se desviaram em falsos sofismas. É a trombeta do anjo vindo despertar os mortos para que saiam de seus túmulos.
Frequentemente temos lido a revelação de João e nos perguntamos, mas o que quer dizer? Como, pois, se cumprirão essas coisas surpreendentes? É vossa razão confundida? Se enfia na tenebrosa complicação de onde não pode sair? Porque quereis tomar ao pé da letra o que estava dado no estilo figurado. Então, aqui nós vemos o quê? O próprio João Evangelista nos dando pistas, através da mediunidade, de que o Apocalipse tem o seu sentido figurado e que Jesus está no comando do planeta. E quando ele fala aqui que os mortos sairão dos túmulos, o que significa isso? Isso significa não a ressurreição dos mortos, mas que através da mediunidade, que é um dos pontos básicos da doutrina espírita, que é a comunicação entre os dois planos da existência, realmente os mortos vão sair dos túmulos porque eles vão se comunicar através dos médiuns pelo planeta como um todo. Então, lá, já em 1868, Allan Kardec nos trazia a sua visão a respeito do Apocalipse. Mas, ainda dentro da seara espírita, no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, no capítulo que ele fala a respeito da edificação cristã, ele também nos fala a respeito do Apocalipse de João. Diz Emmanuel, o Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, que ainda se encontrava preso nos vermes da terra. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomendo-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Aqui nós vemos mais uma vez, dentro da seara espírita, o Espírito Emmanuel nos esclarecendo a respeito do Apocalipse de João, que é o quê? Nada mais, nada menos do que a revelação que ele recebeu há 2000 anos atrás do futuro da Terra. Então, quando ele via lá o Apocalipse, a fome, a guerra, a peste, tudo isso acontecendo no planeta. Mas é importante a gente compreender que o Apocalipse ele tem sido interpretado de pontos de vista. Tanto no passado como no presente, ele é interpretado por várias pessoas e é claro que cada um o percebe ou lê da sua maneira. Um exemplo, por exemplo, de interpretação, saindo fora do Apocalipse. Todos nós já ouvimos falar e conhecemos alguma coisa das centúrias, que são as profecias de Michel Nostradamus, o médico que na idade fez algo semelhante ao que o apóstolo João fez. Viu o futuro da humanidade, só que deixou de maneira cifrada. Então, quando acontece algum fato, normalmente é procurado nas centúrias do Nostradamus, e lá realmente tem o esclarecimento a respeito daquilo que aconteceu. Por quê? O futuro da humanidade ele está prescrito já. Todos sabemos que os planetas, os seres humanos evoluem. Os planetas começam com o mundo primitivo, depois, antes mundo transitório, sem vida, depois mundo primitivo, mundo de provas e expiação, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Então, o planeta Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiação e vai entrar na categoria de mundo de regeneração. Então, é claro que ainda temos muitos espíritos que são maus, então é isso que está acontecendo. Estamos vendo partir uma geração egoísta e orgulhosa e está começando a chegar uma nova geração que compreende um pouco mais
a mensagem de Jesus e trabalha por um mundo melhor nas bases do amor. É importante a gente lembrar que Jesus deu as coisas a todos nós, que amar Deus e amar o nosso próximo. Então, enquanto não conseguimos fazer isso, é importante a gente perceber e compreender que, além do próprio Apocalipse, a Bíblia, o Antigo Testamento, está cheio de profecias. E a maior parte deles se cumpriram, porque os profetas não eram nada mais, nada menos do que espíritos que foram até espíritos, viram o futuro e nos trouxeram as notícias boas e também as notícias ruins do que estava por acontecer. Só que, infelizmente, o que acontece? A humanidade não acredita muito no futuro e acaba se preocupando mais com as coisas do dia a dia, com aquele velho ditado que diz: farinha pouco meu pirão primeiro. Então, nós ainda vamos viver uns anos, provavelmente 2 ou 3 décadas de dificuldades, até que realmente venhamos a nos livrar, vamos dizer assim, desses espíritos maus, que serão substituídos por espíritos bons. Então, é importante a gente lembrar isso a respeito do Apocalipse. Ele nos mostra o futuro. Um futuro belo e grandioso que todos nós temos, porque ninguém vive na ignorância. Quando fala ignorância, significa a falta de conhecimento e a falta de respeito das leis divinas. Então, todos nós, cansados de sofrer, vamos procurar nos enquadrar nas leis divinas, viver um pouco melhor. A própria Terra, claro que hoje nós estamos poluindo, nós estamos vendo aí a crise climática, tudo isso acontecendo, e a partir do conhecimento de outro postulado básico da doutrina espírita, que é a reencarnação, é claro que nós vamos ter que voltar ao planeta para corrigir tudo isso que nós estamos fazendo errado. Tem muita gente que polui acreditando se livra da responsabilidade. É um engano, porque todos nós retornamos ao planeta para corrigir aquilo que nós fizemos de errado. Então, vamos agora analisar os fatos que ocorreram na primeira quinzena do mês de dezembro. É importante a gente lembrar que o mês de dezembro, nós lembramos aí o retorno ou o nascimento de Jesus, que a humanidade decidiu que seria no dia 25 de dezembro. Mas sobre Jesus já vou dar um spoiler aqui, que será o tema do nosso próximo Papo Espírita, que vai encerrar o mês de dezembro. Então, indo para as efemérides, que eram na primeira quinzena de dezembro, no dia 2 de dezembro, em 1886, nasceu José Ptininga, conhecido espírita baiano. Também nessa mesma data, nasceu na Tchecoslováquia Frederico Figner, que se tornou diretor da Federação Espírita Brasileira. Também, no dia 2 de dezembro já de 1868, é a data do desencarne do responsável pela edição das obras básicas da codificação, que é o livreiro. É importante a gente lembrar que, assim como Chico Xavier, Allan Kardec também não obteve lucro, não obteve ganho com a publicação dos livros. Chico Xavier doou os direitos autorais para a Federação, para outros centros espíritas que ele doava os originais. Allan Kardec pagou do próprio bolso todas as edições das obras básicas da codificação. São 5, não é? Os Espíritos, que trata da parte filosófica, o livro que trata da parte científica, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte moral,
O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec analisa a providência divina e a justiça de Deus, e, finalmente, que trata da parte científica da... Todos esses livros suas edições foram custeadas por Allan Kardec e impressas pelo livreiro Didier. Dia 4 de 12 de 1935, encarna o criador da metapsíquica, Charles Richer. No dia 10 de 1944, foi fundada as Cruzadas Militares Espíritas, ou seja, o Espiritismo adentra nos quartéis e os militares aqui no Brasil foram responsáveis pela vista a capilaridade do Exército Brasileiro. De dezembro de 1874, nasce um dos maiores Manuel Viana de Carvalho, que tem nos legado aí muitos livros pela Pereira Franco. Ainda no mês de dezembro, no dia 11 de 12 de 1781, nasce Joana Angélica, em Salvador, no estado da Bahia. São bastante conhecidas suas obras trazidas através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, sob o pseudônimo de Joana de Ângeles, que foi uma outra encarnação dela. Eu acredito que no futuro próximo, aliás, já está acontecendo, a série psicológica da Joana de Ângeles, que é baseada numa análise sua a partir da psicologia de Carl Gustav Jung, ela analisa o ser humano, e aquele que quiser te conhecer um pouco melhor, é importante que leia a série psicológica de Joana de Ângeles, onde vai resolver os seus problemas internos, porque todos nós temos uma série de questionamentos do porquê que nós somos assim. E Joana de Ângeles nos mostra o porquê e também nos dá a receita para nós nos melhorarmos. E, encerrando as efemérides da primeira quinzena do mês de dezembro, no dia 15 de dezembro de 1859, nasce Lázaro Luiz Amenhof, que é o criador do Esperanto, uma língua neutra que poderá servir de ponte para toda a humanidade. Simples e que não tem, vamos dizer assim, o viés das outras línguas, que cada país ou cada língua representa um povo. Normalmente a dificuldade de comunicação entre todos devido à barreira das línguas. Então, o Esperanto, uma língua simples, foi criada por Lázaro Luiz Amenhof e pode muito bem no futuro ser a língua que vai unir toda a humanidade. Já que nós estamos falando em Apocalipse, né? Nada melhor do que agora indicar alguns livros que tratam do tema para que a gente possa compreender a visão de cada escritor sobre a revelação de Jesus ao apóstolo João no Apocalipse. Nós temos o livro Apocalipse, Autoria, Advento e Identificação da Besta, do Paulo da Silva Neto Sobrinho. Excelente livro que eu recomendo. Tem na internet para ler e baixar. Tem o Apocalipse de João, uma visão espírita, do Valentim Herzenheiner Neto, que eu também li e recomendo. Tem o Apocalipse do Robson Pinheiro, pelo Espírito Estevão, outro livro também bastante interessante que eu recomendo. Temos também a interpretação sintética do Apocalipse por Caibar Schutel. E eu recomendo também, são 2 volumes, o Apocalipse segundo o Espiritismo, volumes 1 e 2, por Marcos Paulo de Espírito, que é o autor. São 2 livros bastante grossos, mas que nos dão uma visão, uma explicação excepcional a respeito do Apocalipse. Esse eu recomendaria, primeiro que eu recomendo. E temos também A Hora do Apocalipse, de Edgar Armond. Já que estamos falando em Apocalipse, falamos em livros, nós também temos filmes que tratam sobre o Apocalipse. E claro que todos em versão figurada. Então, ao longo da história do cinema,
Diversos filmes têm explorado o conceito do fim do mundo. Essas produções apresentam narrativas apocalípticas e visões sombrias do futuro da humanidade, proporcionando reflexões sobre o destino da sociedade e os desafios enfrentados em tempos de crise. E vamos listar aí 10 filmes que exploram a temática que simultaneamente aterroriza e desperta a curiosidade mórbida dos espectadores, que se sentem atraídos para vislumbrar o desfecho derradeiro. Então, o último, vou começar dos lançados há pouco tempo. Nós temos o Não Olhe Para Cima, o outro filme é O Fim, tem outro chamado Presságio, tem o filme 2012, tem o Final dos Tempos, tem também o Melancolia, Guerra dos Mundos, que teve várias versões. Falando em Guerra dos Mundos, é interessante, né? O primeiro episódio foi radiofônico, na década de 30, 40, lá em Nova York, e quando estava sendo narrado na rádio, as pessoas acreditavam que realmente Marte estava invadindo a Terra e seria o fim do mundo. Nós temos também A Noite dos Mortos-Vivos e O Príncipe das Sombras. Mas vamos comentar, para encerrar, dois filmes que tratam da temática. O primeiro é o Não Olhe Para Cima, com um elenco repleto de estrelas. Tem Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jonah Hill, Kate Blanchett e Mark Rylance. O Não Olhe Para Cima é uma sátira que aborda a ameaça iminente do fim do mundo. Não vou dar spoiler, eu vou deixar vocês verem, só vou contar como é que gira a trama. A trama gira em torno de dois astrônomos que descobrem um cometa em rota de colisão com a Terra. Eles tentam alertar o mundo sobre a catástrofe que se aproxima, mas são confrontados com a indiferença e a negação da sociedade e também dos líderes políticos. Então, eles têm 6 meses até o cometa fazer o impacto. E tentam gerenciar um ciclo de notícias 24 horas e ganhar a atenção do público, obcecado pelas mídias sociais, antes que seja tarde demais, e se mostra chocantemente cômico. Porém, a dupla terá que fazer mais do que falar para que consiga convencer o público. Será que eles vão convencer? Eu vou deixar para vocês verem o filme e acompanharem o final. Já prometi que não vou dar spoiler. O outro filme é O Fim. É uma comédia. Ela apresenta uma premissa na qual várias celebridades interpretam versões fictícias de si mesmo, enquanto enfrentam o fim do mundo durante uma festa em Los Angeles. O grupo de celebridades, incluindo James Franco, Jonathan Hill e Seth Rogen, encontra-se preso em uma casa diante da derradeira situação. Será que o mundo vai acabar ou não? Pois é. Eu deixo para vocês verem esse filme. Os dois filmes, tanto o Não Olhe Para Cima como É o Fim, estão disponíveis para assinantes na Netflix. Amigo e seguidor, o nosso tempo se esgota. Eu agradeço por ter estado com estes minutos e convido para estarmos juntos no final do mês, daqui a 15 dias, um programa Papo Espírita, do Centro Espírita Allan Kardec, onde nós procuramos levar, de uma maneira leve, a informação ou análise das notícias, dos fatos, a respeito da ótica da doutrina espírita, que nos esclarece para onde nós vamos, por que nós sofremos. E Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, é o exemplo mais simples, mais conciso, mais perfeito, porque nela, nós podemos louvar a Deus, nós podemos agradecer e podemos pedir. Então, pedimos que possamos estar novamente juntos daqui a 15 dias, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado pela companhia, um beijo no coração e até o próximo Papo Espírita, então.